Sacrifício não é sofrimento. Às vezes, antes de começar assim, a falar, preciso às vezes fechar os olhos um pouco e me desligar do restante, mas eu acho que talvez nisso esteja a chave do que esse tema propõe hoje. Lógico que nós dizemos muito que não devemos nos colocar como seres à mercê de alguém. À mercê de alguém, quando eu descrevo isso, é porque lendo o Novo Testamento, a mensagem do Mestre Jesus, ele não queria com eles pedintes, ele queria com ele trabalhadores, pessoas que fossem capazes de ir lá e dar o recado. Tanto que em uma das suas parábolas, a parábola do endemoniado, que os seus discípulos chegam a ele: mestre, mestre, precisa atender, nós não conseguimos resolver. E ele olha assim e diz: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Porque na realidade, o que o Cristo queria era que as pessoas despertassem esse potencial latente em todos nós, para nós não ficarmos a criar ídolos lá fora, mas cultivássemos o amor como ensinamento maior dentro de cada um de nós. Algo diferente do que por vezes a missão religiosa se coloca. Às vezes a missão religiosa se coloca como a dona do pão do céu, à qual nós temos que recorrer para nos alimentar dos nossos momentos de necessidade. Como se esse elemento tivesse sido delegado a alguém. E em cima dessa visão de delegá-lo a alguém, temos as construções religiosas ao redor do mundo, aonde esse aspecto eu não estou imputando agora a instituição religiosa, seja ela qual for, encarando o espiritismo como uma delas. Eu estou colocando isso para que nós possamos refletir a necessidade que nós temos de quebrar, romper paradigmas, para que verdadeiramente nós possamos alçar mãos a essa coisa valiosa e maravilhosa que existe em cada um de nós. Porque quando Cristo, na parábola em que ele retornando, ele diz que aqueles que fizeram a ele estariam à sua direita, e quando perguntam: quando foste que nós fizemos alguma coisa a vós? Ele diz que quando auxiliaste aquele pequenino, foi a mim que auxiliou. Que ele descreve então que a morada dele é o coração do homem. O que ele está descrevendo verdadeiramente é que aquilo tudo que ele representa existe no coração do homem. Mas ele, como um pedagogo fantástico, olha o que ele diz: podeis todos vós fazer muito mais do que eu fiz. Então o que é que ele se coloca? Aquilo que ele diz então, que tudo aquilo que ele representa é algo que jaz dentro de nós. Ele diz que dentro de nós há muito mais do que isso, ou seja, muito mais do que ele. Ele se usa como exemplo, se utiliza como exemplo, se coloca no papel da imagem para que nós possamos ter algo palpável, para poder então dizer: olha, isso é um horizonte. Mas ele, com toda a sua habilidade, diz: eu não sou o horizonte, você pode ir além de mim. Porque ele não se coloca como o Pai. Ele não se coloca como o Pai. Ele não se coloca como Deus, que seria então o eterno e por isso o limite. Ele não se coloca como tal. Ele diz: vós podem fazer muito mais do que eu fiz. Então, ele nos chama a atenção de que nós somos seres em contínua evolução. Porque se tem algo além dele, é porque há uma escalada evolutiva que vai além. O aspecto institucional, que gosta de arrebatar as coisas às mãos, porque uma das questões relativas ao homem, que é um dos paradigmas que nós precisamos aprender a lidar com ele,
que é o paradigma do poder. O que é que ela faz? Aquilo que o Cristo rejeitou quando foi tentado no deserto. A religião, enquanto instituição, acatou de braços abertos, porque quer transformar pedras em pães, para que o outro, sendo ela o elemento de transformação, fique à mercê dela para se alimentar. A proposta do Cristo não é essa. A proposta do Cristo é que aquilo que lhe alimenta vem da relação com o outro, porque ele, como pão da vida, está no outro. Então, ele claramente não busca fazer milagres no sentido de algo misterioso, de algo que está fora do alcance de nossas possibilidades. Ele claramente nos diz que a trajetória é nossa. E quando eu digo que ele não fala em milagres, que é interpretando o milagre como aquele elemento que você estala os dedos e acontece. Não é assim. Habilidades não caem do céu. Você conquista. E você conquista com seu esforço. Porque a habilidade vem a partir do momento que você direciona suas energias para aprender e integrá-las a você. Senão a gente vai fazer como a história que o pessoal brinca com o baiano querendo dar uma de safo, certo? Sai daqui para pleitear um emprego no Rio, e aí ele precisava ter um diploma. Ele vai com 3 meses antes e tinha como fazer uma complementação lá, 3 meses, aqueles que você faz 4 anos em 1 mês, mas tinha como fazer. Pelo menos em 3 meses ele ia ver mais alguma coisa. Aí um outro sabido disse para ele, olha, você vem só 3 dias e eu libero para você. Aí ele vai lá, paga e sai com os 3 dias, se achando mais esperto do que outra coisa ainda na frente dos demais. Esquecendo que haverá uma prova. E justamente, se nem os 3 meses ele passou, a chance dele é menor ainda. Mesmo considerando que 3 meses é pouco, frente a um tempo maior, de quem estudou mais tempo. Mas é a ideia daquele elemento mágico. Porque o elemento mágico é esse elemento safo. Eu, como médico, de vez em quando chegam a mim e aí querem uma pílula mágica. Ou seja, sou hipertenso e quero uma pílula mágica. Tomei, fico bom e não preciso usar mais. Não preciso usar mais nada. Não preciso de mais nada. Que é o que essa criatura queria. E aí, o que é que acontece? Justamente, a vida que tem se prolongado no seu tempo de existência, em uma vida física, a partir de mudanças em questões de saúde, partindo desde saneamento básico até o próprio tratamento preventivo e curativo da medicina, ela tem nos propiciado estar frente a frente com situações que antes nós não lidávamos com ela. Quando eu digo que nós não lidávamos com ela, é nós em uma escala mais ampla, não cada um individualmente. Porque eu estou falando de que o aumento da sobrevida é que mais pessoas hoje chegam à idade mais avançada e alguns olhares já começam a ser diferentes. Veja só que hoje a nossa população está envelhecendo e falar do morrer já é uma coisa que começa a se tornar natural para as pessoas que estão avançando mais na idade. Infelizmente, nós ainda não temos preparo suficiente para, quando aquele que está caminhando nesse sentido, nós podermos acolher. E normalmente, o que nós fazemos é jogar isso de lado. Não, você vai ficar bom. Não, você vai ficar curado. Não, tudo vai se resolver. Não, a vida no corpo físico é finita. Estamos cada vez vivendo mais e vivendo mais a ponto de perceber, inclusive, o corpo perdendo as suas energias, mas nós ainda estando lúcidos. E não temos aquele acolhimento dos que estão ao redor, porque veem esse sacrifício como sofrimento. E aí, como nosso paradigma ainda é o paradigma do tempo das cavernas, ou seja, pintou o dinossauro, pernas para quem te quero, porque não quer ser comido por ele. Quando alguém está nessa fase, a gente foge de conversar claramente. Mesmo sendo espírita.
Não, mas quando você morre do outro lado, a vida continua, é tudo isso, é tudo aquilo. Mas o que a pessoa está querendo falar é sobre a dor dela naquele momento, a dificuldade dela naquele momento. E nós não abrimos o nosso coração para transformar, porque aí vamos entender que sacro ofício, o sacro ofício de acolher o outro, não se torna sacrifício, que aí fica como se fosse sofrimento e dor. Então vamos entender que aquela que é minha mãe e meu pai, que vai envelhecendo e começa a sentir as suas energias sendo reduzidas, e se fala sobre o morrer, por que não? Minha mãe adora dizer, quando eu morrer eu quero ir como eu vi o mundo, pelada, com o caixão cheio de flores. E aí eu digo para ela, defunto não tem querer. Foi, já foi. Eu boto como quero. Mas a gente, conversando, consegue falar de um elemento. Olha, meu filho, eu não quero ficar naqueles tubos, em uma UTI, para falecer distante dos que eu amo. Minha mãe tem 73, meu pai 77. 74, meu pai 77. Então, ela fala sobre isso, e eu sento para escutar, por que não? É o desejo dela. Mãe, e aí a gente vai entendendo o outro. Quando ela vai falando de alguns aspectos, filho, aí, pô, não dá mais para eu pedir para baixar o armário, porque para alcançar onde estava, ela tinha que botar uma escadinha. E aí, olha, precisava baixar, porque o risco dela cair era maior. Então agora é só um negocinho que aumenta a altura, ela pode acessar lá e tirar. Ou seja, podemos falar sobre aquilo que a vida vai nos colocar frente a frente, vendo isso como o sacro ofício de acolher o outro, porque nós estamos acolhendo nada mais, nada menos do que a nossa própria trajetória. Então, é tirar da linha do sofrimento aquilo que se torna um elemento natural. Mas, Fernando, então a gente vai encarar a vida, a perca da vida, como algo natural? Sim. Não é desejar a morte, é entender que a morte do corpo físico faz parte da vida. E que temos que, então, a partir desse olhar, que eu estou indo ao extremo, que seria a morte, que é a despedida do corpo, entender que se a morte faz parte da vida, o que o corpo nos dá faz parte da vida. E é aprender a lidar com isso. Aonde, então, vamos entender que a vida para nós, Rogério, dá uma apagadinha nesse daqui, é uma vida que temos que olhar como pautada na trajetória que eu tento trazer a lembrança disso, nessa imagem, nesse molde desse ser, um molde humano, aonde tem um sol e ali representando os planetas, ou seja, há muitas moradas na casa do meu pai. A minha vida não termina aqui, ela se continua, no sentido de que, se a morte é apenas um piscar dos olhos, e eu já começo a me trabalhar, a ver a vida fora do paradigma da finitude, eu começo a poder olhar mais facilmente o sacrifício como sacro ofício e não como sofrimento. Aonde eu vou me permitir ser verdadeiro. Poxa, dá para entender que eu vou desencarnar e eu vou continuar do lado de lá. Pô, mas eu tenho 2 filhas pequenininhas. Eu queria ver crescer. Eu não consigo me apartar dessa possibilidade ou do desvelo que seria partir e não vê-la crescer. E aí chega de vez em quando um espírito meu lá e diz, meu filho, você vai vê-la crescer, porque de onde quer que você esteja, você as enxergará se elas verdadeiramente moram no seu coração. E aí eu digo, velho, mas vá lá abraçar ela e deixa ela sentir você abraçar. É algo que está ligado à dimensão física. Por quê? Porque ela só vai conseguir me perceber no momento em que está dentro dessa dimensão. Então, o que é isso? É encarar que há uma dor por causa de um contexto. Agora, o que ele faz comigo, ele bota a mão no meu ombro e diz, você está certo. Realmente, é o seu momento. Agora, até quando você vai ficar nele? Aí é que é a proposta. Que quando nós olhamos desse jeito, vamos entender que tudo é uma passagem. Não podemos ficar como insignificantes, que é essa criatura que está aí no meio. Não vai, nem volta, porque é uma foto congelada. Então, a proposta é que a gente entenda que a vida é um percurso, um caminho.
E aí então possamos nos dar esse aspecto de nos respeitando, viver cada uma das suas fases, dos seus aspectos condizentes a elas. E aí dá para entender quando ele, pegando meus ombros, diz: tudo bem, até quando você vai ficar nisso? Porque se eu ficar amarrado em uma dessas fases, porque desencarnei, sem completar esse curso da criança ao idoso, ou por tê-lo completado, eu não vou conseguir de novo entrar na sintonia do que eu sou, um espírito imortal. E do lado de lá vou estar como? Atormentado pela falta que sinto daquilo que não posso mais sentir como antes. O que é que eu não posso mais sentir como antes? As coisas que eram perceptíveis pela condição do corpo, enquanto intermediário sensitivo, eu não posso mais. Se eu gostava de uma cervejinha e de um vinho, dá para tomar ainda? Não. Se eu gostava de uma boa muqueca, um bom sarapatel, também não. Então tem coisas. Se eu gostava de uma boa relação lá, o rally rola, eu vou poder retribuí-la do mesmo jeito? Não. Agora, se eu não encaro desse jeito, eu desencarno e fico aqui no mesmo padrão vibratório nosso, querendo sentir as mesmas sensações. E vou ficar vampirizando, usando alguém de canudinho para nutrir as minhas necessidades. E isso significa exatamente, em vez de ser espírito imortal, estar parado em um desses estágios, em um desses momentos. Porque se encarando como tal, o que eu vou fazer é dizer: poxa, faz falta o sarapatel, faz falta a feijoada, faz falta o meu vinhozinho, mas existem outras coisas além disso. Ou seja, mudando agora, faz falta abraçar minha filha, tê-la com a cabeça em meu colo como eu a tinha, mas há outros aspectos em que eu também posso aconchegá-la e ajudá-la, porque a vida não se constitui apenas disso. No momento que eu faço isso, aquilo que era sofrimento, porque era um sacrifício, se torna um sacro ofício. É o sacro ofício de perceber que a vida lhe convida e dá a você horizontes mais largos do que o que você conhecia quando estava encarnado, quando você estava aqui. E esse elemento nos auxilia a perceber que nós não somos esses pedintes. Nos auxilia a alcançar aquilo que o mestre queria nos estimular. O mundo está em nossas mãos. O mundo está em nossas mãos. Ou seja, o que é que significa isso? Esse mundo em nossas mãos? É que a depender de nós mesmos, nós construímos o ambiente onde nós estamos. Nós somos o elemento transformador do meio. Agora, aquele que ainda se coloca como pedinte, aquele que doa ao outro esse poder do pão celeste, que fica ainda esperando ser alimentado pelo outro, que não consegue perceber na ação do outro um auxílio e não uma bengala. Porque um auxílio é assim: a gente está lá caído, o cara estica a mão, a gente pega, levanta e a gente vai tocar o barco. Não vai querer que ele carregue a gente nas costas. Então, se nós entendemos isso, a gente vai fazer o quê? A diferença. Quem fez uma diferença fantástica e significativa? Francisco de Assis. Encontrou a igreja católica do jeito que era e dentro da igreja deixou o seu legado. A ponto de que conta as histórias, quando ele foi lá, e aí tinha aquela cerimônia que se lavava lá os pés do Papa, né? Ele disse: eu não sou digno que você faça isso comigo. Ele via no Assis alguém maior. Esse alguém maior foi visto como maior, porque botou um banner na testa e saiu com um trio elétrico cantando? Não. Foi porque ele fez da sua trajetória um exemplo. Então, nós fazemos o contrário. A gente quer que os outros aprendam aquilo que a gente ainda não aprendeu,
porque a gente grita mais alto, porque a gente sapatia mais alto, porque a gente faz mais barulho, seja gritando, seja chorando, em vez de buscar ensinar pelo exemplo. Então, essa proposta que nos está mostra o quanto somos infantis, correndo atrás de bolinhas de sabão. Quando eu digo infantis, é porque, lógico, quem é que vai estar infartando e não quer receber uma pontezinha, o coração voltar a ganhar gás de novo através do fluxo sanguíneo renovado e poder viver mais tempo? Todo mundo. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é, olhe, botou a ponte, beleza, safou o seu coração. A pergunta é, e agora, velho? Vai fazer o quê? Continuar fazendo a mesma coisa que lhe levou até aqui, a entupir esse vaso e quase ir embora? Ou você vai mudar a sua conduta? Ou você vai entender que a alimentação tem que ser diferenciada, que o exercício físico tem que fazer parte, que o uso de medicação tem que ser algo em paralelo com acompanhamento médico e não por conta própria, para que você possa dar mais anos à vida, dali para diante, e que você possa dar mais vida a esses anos. Porque senão, você vai às vezes manter a extensão, mas diminuir a qualidade. Porque por uma conduta inadequada, atrai e vai desenvolver outros processos que vai levar a ficar em cima da cama, pedindo alguém para limpar, porque fez um AVC e sabia que não podia fazer mais aquilo. É a gente entender que não há um tratamento que vem do outro para a gente. Toda proposta terapêutica é um trabalho conjunto, seja com encarnados, seja com desencarnados, porque esse mundo nosso de cada dia, o que não falta é nos oferecer coisas para nos distrair e nos fazer voltar a atenção para outro lado. E quando a gente fala isso, é preciso que a gente seja capaz de entender que não é simples distinguir. O que está aí, por exemplo, mais facilmente a gente vê aquelas imagens escuras, né? Mais dificilmente vamos conseguir agora perceber quando a imagem maior fica mais claro. Aquilo que nos chama a atenção é muito mais a sombra, o que há de obscuro. É isso que nos chama mais a atenção. Mas o convite da vida não é esse ela já faz. É que aproveite que você foi tocado, por isso você está aqui, porque senão não estaria, certo? E busque agora enxergar além da sombra. Busque enxergar o que é que esse momento que lhe mobilizou a quebrar a sistemática natural da sua vida está lhe convidando. O que é eu não posso dizer, porque é uma proposta individual para cada um. Porque nós não damos saltos quilométricos, não. Cada um deve programar os seus saltos do tamanho de suas pernas, porque não se frustra. Agora, se daqui eu quero programar pular para cima do mezanino, e eu não consigo, aí eu caio, e aí eu começo agora a jogar a culpa da queda em um monte de coisas. É mais fácil eu me propor aí daqui para lá, que em uma dessas palestras eu descrevi-me como alguém só com um braço e uma perna. E aí eu ia me arrastando feito minhoca daqui para lá. Mas alguém que sabe que só tem uma perna, não tem nem os dois braços, e se achar que vai daqui para lá se arrastando, ele vai chegar lá em cima. Agora, se ele que ficar se imaginando com duas pernas e dois braços, não vai chegar nunca. Então é encarar o que você tem e frente ao que você tem, qual é a proposta factível? Abrace. Agora, toda vez que você abraça de coração uma proposta de transformar limitação em uma alavanca de autossuperação, esteja certo de que verdadeiramente outras mãos se estendem até você. Mãos que continuam invisíveis. Por quê? Porque ela não quer que você as transforme em bengala. Mãos que vão aparecer para você como um estímulo de perseverança, de autodeterminação, de força de vontade, para que você se nutra e vá adiante. Mas às vezes, frente a isso, o que é que a gente faz? A gente, encantado pelaquele globo que estava na mão do menino, a gente se deixa, certo, ser iludido pelas outras coisas, então não abraça a proposta de, a partir desse chamado que lhes trouxe, redirecionar a vida. Redirecionar a vida, não estou falando ser espírita não, viu?
Porque eu lembro do nosso amigo que está com a foto ali na entrada do auditório. Se dissessem fora do espiritismo não há salvação, eu não acompanharia. Mas fora da caridade não há salvação. Entendendo salvação como despertar, né? Porque ninguém está aqui para salvar ninguém. Então, na caridade é porque é um movimento de empatia com o outro. Então, eu vou aprendendo na dor do outro para que eu não precise pessoalmente passar no mesmo processo. Eu criando empatia com o outro, eu aprendo também através dele. E se eu aprendo, a experiência dolorosa não me é mais necessária, porque eu aprendi de uma outra forma. Então, em vez de ser sofrimento, foi chance de aprendizado. E com isso vamos entender qual o papel das pedras que encontramos no caminho. Porque ontem eu estava dando aula no ciclo 3, e uma das meninas falou no sentido que a aula tocava o aspecto do espiritual, ela falou dos tais obsessores, né? Então, como se isso fizesse parte da parte sombria e negra. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: se nós voltarmos lá atrás, teve um homem que, olhando para essa galera, fez assim: perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Lógico que ele não estava falando para Deus, né? Deus não precisa de nenhuma justificativa de ninguém. O que ele estava falando foi para nós mesmos. Perdoemos-nos uns aos outros. Aqueles que nos agridem pela ignorância. Não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? É uma lente que é capaz de olhar no lodo, e mesmo no lodo, ele enxerga a luz. Porque a luz não está em um lugar específico. A luz está em todo lugar. Quanto mais pobre a criatura, ela só consegue enxergar a luz em determinados lugares. Quanto mais rico, é capaz de fazer como Jesus, que dizia que ele estava no coração do homem. E não era do sacerdote, era da prostituta, do ladrão, da vagabunda, do pivete, era do outro que você ajudava. Então, a partir daí, é um convite a nós desconstruirmos os obstáculos, tais como elementos de sofrimento, e sim elementos que nos chamam a despertar o que é o verdadeiro viver, no sentido de viver ser um autoencontro. É porque como eu não tenho 2 olhos porque eu evoluí, mas eu tenho 2 olhos porque todos nós evoluímos, é uma característica nossa. Quando eu, em vez de rejeitar o outro, eu busco olhá-lo, e olhando e vendo a história dele, me irmanar a ponto de abraçá-la também como minha história, eu começo a encontrar aprendizado em todo lugar que eu olho, que vai culminar naquela frase fantástica que eu repito sempre: tudo vale a pena quando a mente não é pequena. Então, a proposta é nos dar a perspectiva de entender que tudo que é pequeno porque nós construímos esse agressor que é maior do que nós. Sempre. Mas, Fernando, eu estou com metástase no corpo inteiro. E o médico já disse que não tem jeito. Sim, você vai responder como o Chico respondeu. Chico, e aí, vai ter a mediúnica hoje, tu vai? Ele fez: eu vou. Meu corpo eu não sei, mas eu vou. Então, meu corpo está indo, mas eu não. Aí você apaga os olhos e quando acorda do outro lado, sim, meu corpo ficou, mas a história continua. Então, frente aos dias que Deus lhe der, o que é que você ainda quer fazer estando aqui, na condição de ser tangível para todos? Faça. Quer reconciliar-se com alguém? Reconcilie. Quer falar para alguém sobre sua verdade que você nunca teve coragem? Fale. Descreva. Aproveite isso de forma tácita, clara. Em vez de ficar esperando uma luzinha do céu que vai modificar. Não. Você não é verdadeiro lá com o outro? Diga. Olhe, eu não sei se a vida vai me dar tempo de elaborar, mas pelo menos eu queria lhe dizer. Não para você julgar, não, desabafo. Para que você dê um sentido, que os dias que a vida lhe dá, seja um elemento de preparação para esse olhar mais largo, mais amplo, de um despertar que mostra quem você é. E aí então, você possa olhar para o outro que não consegue fazer isso com humildade. Porque é fácil estar aqui em cima falando disso. E a gente diz: e quando for em você, Fernando, você vai estar fazendo tudo isso? O chamado é justamente esse. Em vez de sacrifício ser sofrimento, sacrifício só se transforma em sacro ofício
quando eu me irmano com o outro. Por isso Cristo dizia que não estava em nenhum templo, mas no coração do homem. Porque justamente quando eu começo... E o que é encontrar o Cristo no coração do homem? Poxa, eu sei que eu uso várias máscaras. Fernando, essa coisa doce que está aqui falando para vocês, vai comer 1 quilo de sal comigo. Pergunta a Simone, que é minha companheira atual. Pergunta a minhas 2 filhas. Porque são quem convive comigo no dia a dia. E por que eu estou descrevendo isso? Porque algumas questões comportamentais nossas são resultantes de modelos que nós necessitamos nos travestir deles para superar determinadas situações. Lá com fome, precisando traçar alguma comida, tinha que se vestir de ovelha mesmo, para que a ovelha chegando perto, crau, e eu pudesse me alimentar. Agora, é preciso continuar fazendo isso? Aonde isso se adequa? Aonde você está vestido em pele de cordeiro? O que é isso? Aonde a gente começa a perceber que o gordinho que começa a dieta na segunda e termina na terça, é porque ele enfrenta a dificuldade de romper paradigmas internos, que não são simples. E aí a gente deixa de querer resolver o problema dos outros na nossa mesa de laboratório. Encare que da mesma maneira que é difícil para a gente, é difícil para ele. Quer ver, se programe chegar no trabalho meia hora antes todo dia? Se programe, andar 40 minutos todo dia, quando você chegar em casa, dar uma volta na rua, uma volta no condomínio. Você vai ver que, Fernando, mas eu consigo. Consegue sim, mas não teve dificuldade para romper, para programar-se. Aí alguns vão dizer para o Cristo, olha, você só veio para os eleitos, aqueles que conseguem abraçar o pão do céu em vez do pão da terra. E ele diz, não, eu vim para todos. Quando ele diz eu vim, não é se colocando como salvador, não, é que ele não disse antes que nós podemos fazer mais do que ele. Ele quer dizer que fazer mais do que ele é um contexto, uma situação para todos. Agora, cada um de nós estamos em um estágio. Então, a primeira coisa é, não se recrimine pelo estágio onde você está. Não se culpe. Não seja o primeiro a amputar as suas mãos, como aquela imagem do homem com o facão. Pelo contrário, levante a cabeça, assuma o que você fez e assuma a responsabilidade. Porque é isso que a vida lhe convida. Aonde a gente vai entender que quando a gente assume responsabilidade, o gatinho vira o leão. Porque se alguém estava utilizando de suas mazelas para lhe coagir, você diz, fiz, me responsabilizo pelo que acontecer e agora entendo que não devo fazer de novo. Mas às vezes até pode acontecer de novo. Mas você se assume, você deixa de ser marionete do outro, porque não é capaz de se assumir como está. Tem que encobrir o que você é para que o outro não conheça. Não, fiz. Agora já amadureci. Eu acho que já não faço de novo. E aí então isso nos convida a ser capazes de utilizar o nosso potencial para nos reconstruirmos. E não para amputar o que temos. É aquela história do amigo que vai falecer daqui a 6 dias, e ele é capaz de dizer, eu não, meu corpo vai, mas eu continuo. Então ele ressignificou a morte como a despedida do corpo, mas uma reconstrução da sua identidade enquanto espírito. Então, em vez de sofrimento, é o sacro ofício de se autoconhecer, se auto-perceber e, se puder se propor, se auto-transformar. Aonde, então, vamos entender que essa proposta é o que nos une. Por que ela é o que nos une? Porque tudo isso que eu estou falando aqui, essas conceituações, é só buscando digerir isso para uma forma que talvez seja mais palatável para a gente entender. Porque esse processo acontece não dessa maneira destrinchadinha, mostradinha, não. É um elemento que faz parte do automatismo evolutivo do homem. Vai evoluindo, sim, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos, para viver em comuna. E aí daqui a pouco a gente já começa a ver isso, que um é obrigado a respeitar o limite do outro, porque também não tem seu espaço. Então é isso que vai se instituindo, até que a gente comece a olhar para o outro e começar a lidar de uma outra forma.
Porque essa transformação não podemos esperar do outro, mas esperar que venha de cada um de nós. Porque é você que constrói o mundo que você vai herdar lá na frente, porque você vai voltar. Pode demorar, mas você vai voltar. Faça a sua parte. Mostre que dedicar-se não é perder tempo, destruir-se, mas sim construir uma proposta de vida mais sólida, mais edificante. E aí, não fique no sofrimento. Em vez de utilizar e desperdiçar toda a sua energia como um inválido, busque entrar na sintonia que é capaz de transformar nisso. Porque quem vai é o seu corpo, seu espírito. Fica, lide com ele, aprenda a laborar com ele dessa forma. Trazendo paz e harmonia para lidar, seja com o que for. Mas, Fernando, às vezes aquilo me dilacera. Chore. Só não fique a vida inteira no choro. Chore, peça ajuda, se é isso que lhe bate no coração. Depois, enxuga as lágrimas e vamos adiante. Porque é isso que a vida espera de nós. Desenvolver a habilidade de superar aquilo que se apresenta como uma limitação educadora para cada um de nós. Pois não há bem e mal. Bem e mal foi uma divisão que nós criamos. Porque, às vezes, aquilo de mais perverso e profano, hoje, lhe tornou alguém melhor. Aquilo que você vivenciou, lhe mostrou a hoje que deve fazer diferente. Que deve se irmanar melhor com o outro, em vez de viver como se não ouvisse, como se não falasse, como se você pudesse fechar os olhos para tudo. E tem gente que vive assim. Porque justamente a dor que lhe bate à porta, ela lhe convida a sair dessa posição, porque isso é se negar enquanto ser imortal. E ela lhe convida a que você possa abrir a luz da sua consciência. E abrindo a luz da sua consciência, essa luz da consciência, abarcar o seu contexto de vida e lhe dar então um norte, um rumo. Para que, tendo um norte e um rumo, você seja capaz de traçar para você uma proposta voltada ao espírito que você é. E que vai voltar. Como João, Manuel, Joaquim, mas vai voltar. E quando é que você vai? Não sei. Meu sogro ficou nessa, ele já tinha 86, quando eu me casei. 86 não, 82. E aí tudo que ia fazer, faz agora não, vamos levar para Fortaleza, porque o velho pode morrer. E o velho, antes de ir, ele levou acho que mais 8, foi 9 anos, levou um monte de gente antes dele. Porque a hora de ir, só Deus sabe. Então, não fique esperando como se tivesse um fim. O fim é para o corpo. Quanto tempo vai dar? Não sei, ninguém pode dizer. Então, a partir daí, se coloque em movimento. E se colocando em movimento, você estimula outros a irem atrás, a fazerem ao seu lado, junto com você. E assim, então, sacrifício não é sofrimento, mas o sacro ofício de dar liberdade a si mesmo.